truth to triumph through us. Then though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed for His truth to triumph through us. Whoa, Ei, gente, boa noite. É muito bom estar com vocês mais uma vez, mais um domingo, mais um mês terminando. E é uma alegria poder saber que você está aí do outro lado. É uma alegria porque a gente tem percebido que a cada domingo a nossa comunidade tem estado mais cheia, mesmo que de forma virtual. Isso enche o meu coração de alegria. Eu quero orar antes da gente refletir um pouquinho acerca daquilo que Deus tem para o meu coração, para o seu coração, para a nossa igreja nessa noite. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque nós já podemos cantar louvores ao Senhor, te elogiar através de canções, sermos relembrados do tão grandioso amor o Senhor tem por nós, pelas nossas vidas. E agora, Espírito Santo de Deus, revela-nos mais uma vez o Evangelho, Jesus. Enquanto nós abrimos a Tua Palavra, refletimos acerca daquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Eu peço, em nome de Jesus, que cada pessoa que está agora com a gente nesse encontro possa ser profundamente alcançada por essa reflexão, pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, finalizando essa minissérie, né? É uma série aí de 3 domingos, onde nós saímos um pouco daquilo que vínhamos fazendo, refletindo acerca de questões relacionadas ao coração humano, em meio à crise, às emoções, ao existencialismo humano. E por que fazer isso? Por que não continuar falando disso, ao invés de começar a falar sobre a igreja? Porque seguidores de Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, precisam se entender dentro de uma história maior, daquilo que eu gosto muito de chamar de a grande história. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que, uma vez alcançados pelo Evangelho, nós somos conduzidos para uma história maior. Então, mesmo que em meio à crise, como nós estamos vivendo, sim, um tempo tão complexo, nós precisamos olhar para quem de fato nós somos em Jesus. Isso, inclusive, nos impulsiona a olharmos, a enxergarmos para além da crise. Então, como parte da igreja de Jesus, nós precisamos também olhar para esse momento, para esse tempo, e refletirmos a igreja daqui para frente. E hoje, fechando a série, eu quero responder mais uma pergunta. Até aqui, nós respondemos 2 questões. A primeira questão foi: o que é a igreja? A segunda questão foi: a igreja serve para quê? E hoje, fechando a série, a pergunta a ser respondida é: como ser igreja? Nós vamos olhar para as Escrituras, continuando aqui no relato do livro de Atos, e responder essa questão: como ser igreja? E eu quero começar apresentando a vocês 2 possibilidades de respostas para essa questão. Como ser igreja? Primeiro, uma possibilidade, sendo uma igreja de manutenção. Sendo uma igreja de manutenção. E manutenção é uma palavra autoexplicativa, não é mesmo? Fazer manutenção de algo significa cuidar para que as coisas continuem funcionando. Continuem funcionando do jeito que elas sempre funcionaram. Uma igreja que vive o seu como, numa perspectiva de manutenção, ela faz tudo o que faz, pensa tudo o que faz, tentando manter o status quo, manter as coisas como elas sempre existiram, as coisas como estão. Qual o problema disso? Qual o problema de ser uma igreja de manutenção? Quero te dar 2 respostas. Primeiro,
a igreja de Jesus, e quando eu falo a igreja de Jesus, não estou me referindo a uma denominação, a uma igreja local, não. Estou me referindo a essa realidade maior daquilo que Jesus está fazendo na história, não apenas localmente. E quando eu olho para a igreja de Jesus, e aí necessariamente a gente precisa olhar para as Escrituras, eu percebo que a igreja de Jesus não foi constituída para manutenção. Isso é muito fácil da gente perceber. É só a gente voltar um pouquinho e ver, como nós vimos, né, em Atos 2, que logo após o Espírito Santo ser derramado, o apóstolo Pedro prega o evangelho e cerca de 3.000 pessoas foram incluídas na comunidade dos alcançados pelo Espírito, que até então, como vimos, a gente tinha ali cerca de 120 pessoas, 120 seguidores de Jesus. Então agora, de um tempo para o outro, mais de 3.000 pessoas. A igreja de Jesus não foi constituída para manutenção. Mas um segundo problema de insistir em ser uma igreja de manutenção é que fatalmente a igreja que vive para manutenção perde o propósito. Perde o propósito de ser a expressão visível do reino de Deus, como nós vimos na semana passada. E, consequentemente, de ver pessoas sendo alcançadas. Uma igreja de manutenção, ela começa a inevitavelmente viver para si mesma. Ela começa a viver de forma ensimesmada. E aí, gente querida, existem poucas coisas mais complicadas do que gente ensimesmada. Logo, também existem poucas coisas mais complicadas do que uma igreja ensimesmada. Poucas coisas são tão terríveis, por que não dizer tão chatas, do que uma igreja que começa a viver para alimentar ego de crente. Isso é terrível. E eu quero fazer uma afirmação transparente para vocês. Eu estou fora de pastorear uma igreja ensimesmada. Eu tenho convicção de que na minha vocação, naquilo que Deus me chamou para fazer, não cabe uma agenda de manutenção. Não cabe. Definitivamente, eu não sou um pastor de manutenção. Isso precisa ficar claro para quem está caminhando comigo. Mas ainda, existe uma outra maneira bem prática de ser a igreja. Como ser a igreja? Sendo uma igreja missional. Sendo uma igreja missional. E antes de tudo, eu preciso afirmar que igreja missional não é um apelido dado a igrejas novas. Igreja missional é um estilo de vida. Igreja missional nos remete a um modus operandi, a uma forma de ser, de existir, de funcionar. E nesse sentido, eu quero novamente fazer uma afirmação. A igreja de Jesus necessariamente precisa ser uma igreja missional. A igreja de Jesus precisa compreender, antes de qualquer coisa, nós como igreja, que Jesus está realizando algo. Jesus não está estagnado, Jesus não está fazendo manutenção de nada. Desde a sua vinda, em forma encarnada, o Deus encarnou o seu Filho. Tudo isso nos aponta para uma realidade muito dinâmica, de propósito, no próprio Jesus, no próprio Cristo. Qual propósito é esse? O de vir para trazer o reino e alcançar e redimir pessoas por meio da sua obra consumada na cruz. O Evangelho. Logo, meus irmãos, minhas irmãs, uma igreja que não está engajada com isso, não é uma igreja de Jesus. Essa semana eu li uma citação num livro que eu estou lendo, do C.S. Lewis. E eu só vou fazer essa citação aqui porque é do C.S. Lewis, um respeitado cristão na história, escritor, enfim. Veja só o que ele diz. A igreja existe para nada mais do que atrair as pessoas a Cristo e torná-las pequenos cristos. Se não estamos fazendo isso, preste atenção, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até a própria Bíblia são apenas uma perda de tempo. Deus se fez homem
com nenhum outro propósito. Veja que profunda é essa reflexão. E eu concordo com o Lewis. Se a igreja não está fazendo o que Jesus faz, ela não está alinhada com o propósito de Jesus. Por isso eu afirmo, a igreja de Jesus necessariamente precisa ser uma igreja missional. Necessariamente precisa responder a essa pergunta, como ser igreja, dentro dessa resposta única, sendo uma igreja missional. Eu quero voltar para o livro de Atos, o livro dessa série, que nós estamos conversando ao longo dessa pequena série. E hoje eu quero ler com vocês Atos 4, do versículo 23 ao versículo 31. Então vai aí abrindo a sua Bíblia, vai ligando aí sua Bíblia no celular, enfim. Daqui a pouco eu quero ler, porque antes eu quero contextualizar até esse momento que nós leremos hoje aqui juntos. Então nós terminamos a reflexão da semana passada no versículo 47 do capítulo 2 do livro de Atos. E nós mostramos que aquela igreja, a igreja que nasce após o derramamento do Espírito, após a pregação de Pedro, na sua maneira de viver, expressando o reino de Deus, valores do reino, uma nova cultura, totalmente diferente da cultura local, da presente era, aquela igreja conquista a simpatia da cidade. E conquistando a simpatia da cidade, nós vimos que Deus diariamente acrescentava mais gente naquela igreja. Então tá vendo? Não é meramente manutenção, não, mas é missionalidade. O capítulo 3 de Atos inicia com Pedro e João, num determinado dia, decidindo ir ao templo orar. E na entrada, na porta daquele templo, a Bíblia nos relata que existia um aleijado, uma pessoa que já estava ali há muito tempo e ele vivia ali pedindo esmolas. E quando Pedro e João passam, aquela pessoa pede uma esmola para Pedro e João. É muito lindo, vale a pena depois você voltar aí, ler Atos 3, mas, enfim, a gente observa, lendo o texto, que Pedro e João, eles param, dão atenção àquela pessoa, e eles são honestos. Olha, nós não temos prata e ouro para te dar, mas o que nós temos, nós te damos. E a pergunta é, o que Pedro e João têm? Eles têm a vida de Jesus, o Espírito Santo está neles, e por isso, com essa autoridade, eles oram, ministrando cura sobre aquele homem, e aquele homem então é curado. E com isso, com a cura daquele homem, que já estava ali há muito tempo, novamente, eles têm a oportunidade de dizer em nome de quem aquilo fora realizado. E novamente eles pregam o evangelho, eles falam de Jesus. E todo o capítulo 4 de Atos vai nos mostrar a confusão que isso gera no círculo religioso da época, no meio dos líderes religiosos daquela época, ao ponto de Pedro e João serem presos e levados diante do Sinédrio, a Suprema Corte da época, para serem julgados por terem falado em nome de Jesus. E após passarem por tudo isso, prisão, eles apanharam, foram ameaçados. Pedro e João ouviram daqueles homens, por exemplo, que eles seriam soltos, mas que eles estariam proibidos de falar em nome de Jesus. E aí Pedro, cheio de autoridade, de coragem, ele diz, julga-me os senhores, o que eu devo fazer, obedecer a Deus ou aos senhores? Então ele deixa claro com isso que eles não vão deixar de falar em nome de Jesus, mas fato é que eles são libertos. Aqueles homens não têm como condená-los, e eles são libertos. E aí eu quero ler agora. Então eles estão saindo desse contexto. E aí eu quero ler com vocês agora esse versículo, do versículo 23 até o versículo 31 de Atos 4, que diz assim: Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo.
Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Com esse texto, com essa narrativa, com essa cena em mente, eu quero falar sobre como ser igreja, como ser uma igreja missional. E para isso, existe uma reflexão que nós precisamos fazer. Refletir sobre isso exige separar duas palavras: forma de essência. Forma de essência. E eu quero começar falando um pouquinho, olhando para esse texto, de essência. Essência ou essencial é aquilo que é atemporal, ou seja, não sofre impactos do tempo, não se modifica com o tempo. Algo essencial é algo imutável, não muda. Algo essencial é algo indispensável. Então, a essência não sofre influência de absolutamente nada. Tempo, cultura, mudanças de gerações, enfim. Essencial. E quando nós nos dispomos a responder essa pergunta, como ser igreja, nós precisamos olhar para aquilo que é essencial. E o que é essencial? Eu quero ler 3 versículos. Eu quero ler o versículo 23 e o versículo 24 de Atos, e depois eu vou ler o último versículo que lemos, o versículo 31. Versículo 23 e 24 diz assim: assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito, contaram o que eles haviam vivido naqueles dias. Versículo 24 diz: ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. E eu quero parar aqui no versículo 24 para responder que essencial é que a igreja cuide da igreja. Esse é um aspecto essencial. É essencial que a igreja cuide da igreja. Chama muita atenção quando eu vejo Pedro e João, logo após passarem por um momento de tensão, sim, um momento de crise, um momento de dificuldade. Irmãos queridos, eles foram presos, eles apanharam, foram ameaçados por falarem em nome de Jesus. Vamos pensar aqui em todo o aspecto emocional que isso gerou. Eles eram homens, gente como eu e você. Imagine você passar por essa situação. A pergunta é: para onde você iria logo que tudo isso passasse? Iria dar uma volta, iria fazer uma viagem para, melhorar o aspecto emocional, ia para o shopping comprar? O que você ia fazer quando saísse de um momento assim? Pedro e João, quando saem desse momento, eles correm para o meio da igreja. Eles vão para o meio da comunidade, onde na comunidade eles são cuidados, onde na comunidade, após dizerem tudo que eles haviam passado, o texto vai dizer que todos, em uma só voz, oraram, clamaram ao Senhor pela vida daqueles irmãos. Esse é um aspecto essencial que não pode mudar. Independente do tempo, da era, da cultura, da geração, igreja precisa ser um lugar de cuidado. E quando eu falo isso, eu estou sendo específico. Cuidado daqueles que são parte da comunidade. Olhando para a nossa primeira reflexão, inclusive, daqueles que já foram alcançados pelo Espírito. Igreja precisa cuidar da igreja.
É essencial que a igreja seja um lugar de refúgio, que a igreja seja um lugar de oração comunitária, um lugar onde eu sei que eu posso chorar, porque eu tenho ali irmãos e irmãs que irão também chorar comigo, me acolher as minhas dores. Igreja precisa ser um lugar de cuidado, isso é essencial. Mas eu quero ler o versículo 31, porque também existe um outro aspecto essencial da igreja. E o versículo 31 vai dizer que depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Com isso, eu quero dizer que é essencial que a igreja continue a proclamar corajosamente o Evangelho, corajosamente a palavra de Deus. Esse é mais um aspecto essencial da igreja de Jesus. Continuar proclamando corajosamente a palavra de Deus. Isso é absolutamente essencial. E como vimos, a essência não muda. Na dinâmica de funcionamento da igreja de Jesus, sim, precisa haver cuidado com aqueles que já fazem parte da comunidade, daqueles que já foram alcançados, mas também precisa haver proclamação corajosa do Evangelho para que outros sejam alcançados, para que outros façam parte. As portas da comunidade de Jesus nunca se fecham. Sempre há uma cadeira vazia à mesa. Sempre há. Por isso não existe possibilidade da igreja de Jesus ser uma igreja de manutenção. E para isso, nós precisamos ter clareza acerca do que é o Evangelho. E de verdade, eu amo quando alguém olha para a nossa comunidade, agora eu estou falando da igreja Ser Amor, e diz assim, vocês são muito simples, é uma mensagem simples. Eu amo isso. Sabe por quê? Porque o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. É uma mensagem muito simples. É uma mensagem, uma verdade de um Deus que nos criou de forma boa, perfeita, criou todas as coisas para funcionarem de forma perfeita, mas com a liberdade dada à humanidade, a humanidade utiliza-se mal dessa liberdade e decide romper com o governo bom e amoroso de Deus, e esse ato de rebelião disfuncionaliza a criação, a nossa forma de ser humano. E Deus poderia deixar isso assim eternamente, mas não. A boa notícia, o Evangelho, é que Deus nos amou, e Ele nos amou tanto que enviou Jesus, não para condenar o mundo, um mundo que já estava condenado, mas para alcançar o mundo, mediante a sua vida perfeita, mediante ao sacrifício perfeito da sua própria vida, a morte que paga a dívida da rebelião, do pecado. Essa é a mensagem do Evangelho. E com isso, Ele que venceu a morte está nos chamando para que pela fé voltemos a esse ambiente de governo bom e amoroso de Deus sobre as nossas vidas. Abandonemos uma vida de rebelião, de viver por conta própria. E passemos a viver uma vida agora sob o seu governo, chamados de filhos e filhas, enquanto aguardamos e estamos caminhando para a plenitude, onde Cristo voltará e colocará ponto final em toda a realidade de caos. Esse é o Evangelho, é sobre isso que a Bíblia está falando do início ao fim. Isso não pode faltar na igreja, porque é isso que responde às demandas das pessoas, sejam elas quais forem. Essencial. Uma igreja que cuida e uma igreja que proclama. Isso não muda, meu querido e minha querida. Isso não muda. Agora eu preciso falar de forma. Porque enquanto a essência é atemporal, imutável, não sofre influência de cultura, de gerações, a forma funciona de maneira contrária a essa. A forma é temporal. A forma é mutável. A forma deve interagir com a cultura e com a geração. Nós temos uma mensagem que não muda, mas a maneira com a qual essa mensagem deve ser oferecida e chegar, sim,
tem a ver com uma forma, e a forma é mutável, a forma interage com a cultura, a forma é temporal. E aqui eu quero fazer uma afirmação que eu tenho consciência que eu estou mexendo num vespeiro. Mas tudo bem, eu preciso fazer. A igreja deixou de ser missional quando passou, preste atenção nisso, a sacralizar o formato, a forma, as tradições, os modelos, em detrimento de manter ou não a essência. A igreja deixou de ser missional quando ela começou a tornar sagrado o formato, a forma. E gradativamente, quando nós sacralizamos a forma, nós abriremos mão da essência. Por quê? Porque Jesus é aquele que se compromete com a essência, mas ele mesmo, em forma humana, interage com a cultura com a qual ele vive naquele contexto, e a gente vai ver mais à frente sobre isso. Deixa eu falar algo muito específico sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja. Isso vale como um dos objetivos dessa série, para fundamentar ainda mais a nossa visão como igreja local, para aqueles que já são parte da nossa comunidade, mas vale também para você que está nos assistindo agora, que tem estado com a gente agora nesse contexto online e até já está considerando a possibilidade de vir, ser parte dessa igreja, dessa comunidade local. Eu quero dizer algo muito específico sobre a gente. A Igreja Ser Amor é uma igreja presbiteriana, da denominação presbiteriana. E eu amo a denominação presbiteriana do Brasil. Até porque eu cresci, eu nasci, eu fui batizado bebezinho. A minha vida toda foi na igreja presbiteriana. Eu sou um pastor presbiteriano. E eu amo e honro a nossa denominação, a igreja presbiteriana. Mas, no dia em que eu passar a viver a instituição de forma acrítica, eu tenho consciência de que eu estarei a um passo de começar a viver mais pela forma do que pela essência. E aí isso é um perigo. Isso é um perigo, e meu querido e minha querida, eu, enquanto pastor dessa comunidade local, eu viverei com todas as minhas forças para que isso não aconteça, para que no nosso ambiente de igreja local não haja espaço para sacralização do formato, do modelo, em detrimento da essência. E com isso, eu quero trazer alguns princípios para a nossa igreja, de forma muito específica, para a Igreja Ser Amor, no que diz respeito a mantermos a nossa vida como igreja alinhados com a essência da Igreja de Jesus. E para isso eu quero trazer 4 princípios bem objetivos sobre forma. Primeiro, quanto à forma, seremos sempre contextualizados. E para isso eu quero usar algumas palavras do pastor Tim Keller, nesse livro Igreja Centrada, um livro maravilhoso, onde, falando sobre contextualização, ele diz, abre aspas, contextualizar não é como normalmente se afirma falar o que as pessoas querem ouvir. Significa antes oferecer às pessoas respostas bíblicas que elas talvez não queiram ouvir de forma nenhuma às perguntas sobre a vida que estão fazendo, na época e no lugar em que se encontram, numa linguagem e em formas que compreendam e por meio de apelos e argumentos com uma força que elas sejam capazes de sentir, ainda que, no fim, as rejeita. Ainda que, no fim de tudo, os rejeita. Então, isso é contextualizar. Contextualizar tem a ver com pegar as verdades imutáveis das Escrituras do Evangelho e, numa perspectiva de forma, responder às questões que estão sendo feitas no contexto no qual nós vivemos, de maneira bíblica.
mesmo que não seja a forma como as pessoas gostariam de ouvir as respostas que elas estão fazendo, ou as perguntas que elas estão fazendo, mas sim de maneira bíblica, e que elas entendam, compreendam, mesmo que no fim as rejeitem. Quanto à forma, seremos sempre contextualizados. Segundo princípio, quanto à forma, seremos sempre proativos. Meu querido e minha querida, muitas vezes igrejas andam sempre atrás do tempo, andam sempre de forma atrasada no que diz respeito a responder questões. Muitas vezes a igreja vive respondendo perguntas que já foram feitas há muito tempo atrás, já passou. Enquanto existem realidades agora, no momento, contemporâneas, e a igreja vive aquém das perguntas feitas no momento, sempre respondendo questões que já não são feitas mais. Por isso, na nossa comunidade, nós seremos proativos. Quanto à forma, nós seremos proativos. Nós não vamos ser aqueles que respondem quando tudo passa. Não, nós queremos adaptar toda a perspectiva no que diz respeito à forma, para que com a essência a gente possa responder no tempo, no momento, as perguntas feitas. Terceiro princípio, quanto à forma, nós seremos sempre críticos. É isso mesmo. Nós não vamos sacralizar a forma. O que nós fazemos hoje, em termos de forma, amanhã pode não ser feito mais. Por quê? Porque existe um princípio, e aqui entra essa perspectiva da crítica quanto à forma. Nós precisamos analisar a cultura, analisar o contexto e avaliar se nós estamos sendo efetivos quanto à forma. Isso é ser crítico. Ao contrário de ser acrítico, de continuar fazendo as coisas como sempre fizemos, numa perspectiva de que, mas funcionou em 2019, funcionou em 2020, por que não vai funcionar em 2025? Isso é viver a forma de maneira acrítica, e queridos, nós não vamos viver isso aqui. Não. Quanto à forma, seremos sempre críticos. E por fim, quanto à forma, nós seremos sempre encarnacionais. Eu deixei essa por último, porque aqui existe até mesmo um aspecto teológico por trás. Quanto à forma, nós seremos sempre encarnacionais. Eu quero explicar isso olhando para Jesus. Jesus, o Deus encarnado. Quando Jesus se encarna, ele se encarna no primeiro século, num contexto judaico, e Jesus se encarna como? Como um judeu. E, inclusive, quando Jesus ele começa o seu ministério, propriamente dito, quando ele começa a se revelar e revelar o que ele veio fazer, as pessoas se assustam. Sabe por que as pessoas se assustam? Porque até então, Jesus era alguém da cidade. Jesus era alguém que ele vivia como as pessoas. Jesus era aquele filho de José, do carpinteiro, de Maria. Jesus tinha uma família. Isso aponta para a encarnacionalidade. Isso tem a ver com é um aspecto da missionalidade, que é ser encarnacional. Ou seja, é você ter consciência que tem uma mensagem, que carrega uma mensagem única, importante, transformadora, mas que para você ser efetivo em comunicar essa mensagem, você precisa ser alguém que está inserido no contexto do ambiente, do momento, da cultura. Você não pode ser um estranho e, a partir da estranheza, tentar comunicar a mensagem que você tem. Isso não faz sentido, é ignorância. Portanto, no nosso DNA como igreja ser amor. No nosso DNA, essa característica caminhará sempre com a gente. Nós somos
encarnacionais quanto à forma. A gente sempre vai ter o olhar para a cidade. As portas não vão se fechar, os muros não estarão fechados. A gente sempre quer olhar e ver como as pessoas são, porque nós queremos ser alguém que vive no meio da cidade. Eu já quero concluir dizendo, afirmando, que nós temos uma mensagem. E não apenas uma mensagem, nós temos a única realidade capaz de acolher, ressignificar e transformar a vida das pessoas. O evangelho que não muda, o evangelho que não se adapta à cultura, pelo contrário, ele transforma a cultura, mas que para isso acontecer, nós precisamos ser missionais. Nós não podemos sacralizar a forma, nós não podemos sacralizar as tradições, nós podemos e devemos honrar o legado, honrar a tradição, mas nós não podemos ser tradicionalistas, ou seja, ter mais compromisso com a tradição do que com a mensagem. Por isso, eu quero terminar essa série, Igreja Ser Amor, te fazendo 2 pedidos. O primeiro pedido é: ore pela sua igreja, ore uns pelos outros, ore por mim. Nós estamos num momento onde nós precisamos olhar a igreja daqui para frente. Não é apenas dizer assim, quando é que a gente vai voltar a se reunir presencialmente? Não, é mais do que isso, tem a ver com como, tem a ver até mesmo com onde. Então, são muitas decisões, mas decisões, maneira de enxergar a igreja alinhados com isso. Como ser igreja? Nós temos um compromisso em sermos igreja de Jesus, parte dela. Como? Sendo missionais. Nós, sendo missionais, temos um compromisso com a essência que não muda jamais, o evangelho, mas nós temos a forma de apresentar isso, e enquanto forma, temos todos esses princípios. Eu preciso que nós oremos mais uns pelos outros, para que nos mantemos alinhados com isso, em como ser a igreja de Jesus. Ore pela minha vida. Ore por aquilo que a gente tem que realizar daqui para frente. E o meu segundo pedido é: engaje-se com a sua igreja. Se você está sumido há 4 meses, apareça, faça contato, engaje-se. Ao longo dessa semana eu pude participar de alguns encontros de vida à mesa e foi maravilhoso ver as pessoas, oramos uns pelos outros. É isso, engaje-se com a sua igreja. Pergunte, está precisando de alguma coisa? Como eu posso ajudar? Porque assim, nós teremos essa atualização da igreja. Nós entendemos o que é a igreja. A igreja é a comunhão dos alcançados. Para que ela serve? Ela serve para manifestar, expressar visivelmente que Jesus é real. Como? De maneira missional. Nós temos a mensagem, nós temos a essência transformadora, mas nós não temos problema com a forma. É assim que nós seremos igreja, até aqui e daqui para frente. Eu quero orar por você, orar por mim, orar pela nossa igreja. Jesus querido, obrigado porque somos alcançados pelo Senhor, fomos alcançados por tão grande amor e somos gradativamente transformados por Ele, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado pela igreja, esse ambiente da expressão visível do Teu reino. Fundamente ainda mais, de forma mais profunda, na nossa comunidade, na Igreja Ser Amor, essa verdade, esse propósito, para que diariamente, Jesus, o Senhor acrescente salvos em nosso meio, porque é assim que nós queremos viver. Nós não somos uma igreja de manutenção, nós não somos seguidores, discípulos, que olhamos para a igreja e queremos responder como é que a gente pode fazer a manutenção disso aqui. Não, nós somos uma igreja missional, nós somos pessoas missionais, em nome de Jesus. Nós temos uma mensagem, e nós não negociamos a Tua palavra, nós não vamos tentar jamais adaptar a Tua palavra a qualquer momento, a qualquer cultura, a qualquer tempo, a qualquer época, mas nós queremos ser, Deus, e trazer essa mensagem que é transformadora, poderosa, de forma que a cidade ouça, compreenda, mesmo que rejeite, mas nós queremos amar e ter compromisso com a essência, entendendo que o que é sagrado é a Tua palavra,
é o Evangelho, é o Senhor, mas livra-nos de sermos sacralizadores de formato, tradicionalistas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso papai, o nosso bom pai, a comunhão e a consolação do Espírito, o Espírito Santo que te alcançou, repouse sobre você, encha a sua vida, a sua casa, a sua semana, te mantenha alinhado com a verdadeira história, até que Cristo volte. E até que Ele volte, que juntos sejamos a igreja de Jesus, em nome dEle. Amém. Amém.